Pai do Senhor, irmãos. Amém. Estamos hoje na última lição, Lição 13. A verdadeira identidade do cristão, que é continuidade do Sermão da Montanha em Mateus, Vamos pegar Mateus 7, 21 até 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21 a 27. Antes de nós lermos o texto, é importante a gente, nesse fechamento de trimestre, nós entendermos que até essa lição, que fala da verdadeira identidade do cristão, nós viemos desse trimestre vendo alguns pontos importantes sobre o que é ser cristão. Nós apresentamos aqui sobre o que é o caráter de um verdadeiro cristão. Nós vimos o que é ser sal da terra e luz do mundo. Nós vimos os princípios da honestidade. Está difícil esse hoje em dia, nós vimos também a importância de nós sermos diferentes do mundo e, principalmente, de nós transmitirmos bondade. Fora outros elementos que nós vimos aí no decorrer dos ensinos, ensinos importantes, mas que culmina aqui hoje sobre ser cristão, que no final das contas, de tudo que vimos, de tudo que aprendemos, que o mais importante e o que verdadeiramente vai nos levar para o céu não é milagres. Milagres são importantes, sinais são importantes, mas não é os sinais que vão nos levar para o céu, não é as boas palavras que vão nos levar para o céu, mas o que vai nos levar é o nosso caráter. O caráter do cristão é que importa. E aí nós vemos que essa composição do caráter, nós estudamos durante esse trimestre. E hoje nós vamos ler um texto que Jesus ele nos deixa muito claro sobre a importância desse caráter e, principalmente, a responsabilidade. E é isso que muitas vezes nos escapa. Ser cristão também é responsabilidade. Você tem uma responsabilidade por carregar esse título de ser cristão. Ser cristão não é só um rótulo, não é só um dogma. Embora exista a visão teológica do cristão, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas o mais importante que Cristo vai deixar bem claro nessa leitura aqui é a responsabilidade que você tem com isso que você aprendeu, com essa mudança de caráter, com essa mudança de ações na sua vida. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus 7, 21, 27 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Senhor. Veja que é um texto bastante sério, né? Com certeza você já leu isso outras vezes, mas quando a gente está lendo devagarzinho assim, a gente começa a ver algumas coisas aqui que mexem um pouco, né? Mas observe que Jesus, ele começa esse texto no versículo 21 e 22. Na verdade, o texto é dividido em dois momentos, né? Mas vamos pegar aqui o 21 e 22, que tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que Jesus deixa claro que não importa os sinais que você... Olha bem, o texto diz que esse dizer aqui seriam dito a ele, né? No dia lá. E ele diz: Senhor, profetizei. Olha que coisa. Nós, obviamente, temos um grau de importância muito grande sobre a profecia. E também sobre os sinais, sobre os dons. Mas o texto aqui deixa muito claro que não é porque você está exercitando dons, não é porque você está sendo, olha bem, o texto está dizendo, sinais estão sendo operados sobre a sua vida, mas isso não quer dizer que você vai entrar no reino. Olha que coisa. E aí nós vemos uma coisa interessante, que ser cristão, às vezes existe uma grande vertente que nos vincula e nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com rótulos. Cuidado com dogmas. Observa que, se você olhar a história teológica do cristianismo, você vai ver que o cristianismo ele se dividiu em três grandes grupos, né? O catolicismo, o ortodoxismo e o que foi intitulado, nós não gostamos muito desse rótulo, mas é o que ficou, de protestantismo, né? Então, esses três grupos criaram alguns rótulos entre si, né? E muitas vezes esses rótulos têm sido maiores do que a própria prática do cristianismo. Por exemplo, nós muitas vezes medimos a espiritualidade de alguém pela quantidade de vezes que a pessoa vem na igreja. Não, fulano é homem de Deus, está na igreja todo dia. Não é assim que a gente, pelos olhos humanos, vemos, né? Alguns outros rótulos, né? A pessoa, não, fulano é homem de Deus, porque no culto ele fala a língua estranha o culto inteiro. Ele pula, ele glorifica. Então nós vemos algumas, eu estou dando uns exemplos bem simples, coisas que você e eu vemos, mas existem alguns outros rótulos. Um dos maiores rótulos é o cargo. Não, fulano é pastor, fulano é bispo, evangelista. E nós também, isso não é pecado não, mas nós fazemos isso, nós medimos a espiritualidade dos outros pelo cargo que tem. Fulano é o chefe da ministração do louvor. Aí a gente já entende que isso, nossa,
homem de Deus. Mas Jesus, ele fala uma coisa seguinte: aquele que me disser. Então Jesus não está falando da medida do cristianismo pelo que você vai se relacionar com os outros. É importante o relacionamento horizontal? Claro que é. É importante que nós vivamos em união. Mas no dia, o julgamento será na horizontal, será na vertical. Entendeu? Na horizontal é a cotidiano, mas na vertical é aonde Deus vai julgar. E o texto diz o seguinte: alguns vão me chamar de Senhor, Senhor. Esse Senhor, Senhor, Jesus está usando um jargão muito conhecido na época ali, né, principalmente para os fariseus, que era a ideia do senhorio no sentido de aquele que que você atribui a ele um alto grau de conhecimento. Então alguns vão chamar, né? Não, porque Jesus é o meu Senhor. Mas ele não vive como se Jesus fosse o seu Senhor. Porque ele mesmo monta senhorio para a sua própria vida. E é isso que Jesus está comentando aqui. Muitos vão alegar diante dele que viveram um cristianismo bonito. Mas o que Jesus está falando é que não importa o cristianismo da aparência, do dogma, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas só entrará no reino aquele que faz a vontade do meu Pai, é o que está escrito aqui, né? Por quê? Porque o texto está dizendo, por que Jesus diz que não vos conheço? Porque eles estão praticando o quê? Eles estão praticando a iniquidade. E só para te lembrar, o que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado se torna algo normal, comum. Algumas coisas que são combatidas, e aí nós vemos o trimestre que viemos falando, né? E muitas vezes a gente fala honestidade. E são coisas que a gente tem que observar na prática. Não adianta você fazer o cristianismo do Senhor, Senhor, e você não honra a sua palavra com seu irmão. Você fala que vai fazer uma coisa, faz outra. Isso não é prática de cristianismo. Prática de cristianismo é referência a Cristo. Observa o seguinte: em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25, olha bem, nós estamos falando lá no meio do livro de Atos quase. Foi a primeira vez que os discípulos e apóstolos são chamados de cristãos. Até então, não existia esse rótulo. E mesmo não existindo essa palavra cristão, eles não deixaram de fazer todo o ID de Cristo. E quem disse que eles eram cristãos, não foram eles que fizeram um concílio e falaram, agora nós seremos chamados de cristãos. Não, foi a comunidade que, olhando para eles, viram que eles imitavam, que eles praticavam as mesmas coisas que Cristo fazia. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a prática cristã não pode ser simplesmente um rótulo que você recebe, mas você, aonde estiver, tem que ser comparado com Cristo. Entende isso? E aí que Jesus fala que nessa responsabilidade, nessa prática, porque é muito fácil, quem já estudou um pouquinho de história da igreja, vai lembrar que quando o protestantismo surgiu, e que Lutero, e toda aquela história que você conhece, você pensa que foi fácil um grupo que era considerado referência diante das nações? Você imagina, a pessoa estuda, olha bem, a pessoa faz faculdade,
estuda mestrado. Hoje se eu e você, para fazer um mestrado já não é fácil. E naquela época era mais difícil ainda fazer um mestrado. Você imagina Lutero, que era mestre, que era professor da igreja e que tinha todo um cargo, uma estrutura. E agora ele deixou de ser aquela referência de mestre para ser alguém que foi perseguido, alguém que foi pelas comunidades, a pessoa abominável. Não quero mexer com esse tal de Lutero aí não, que ele está fazendo doideira. Enquanto, na verdade, o que ele estava fazendo era o verdadeiro cristianismo, mas ele teve que abrir mão de rótulos. E nós vemos que abrir mão de rótulos hoje, nos nossos dias, é difícil. Principalmente quando a pessoa começa a se engajar, muitas vezes, em ações cristãs, e começa a se promover com isso. E aí começa, não, porque fulano tem X atribuições. Aí você vê lá na rede social do indivíduo, fulano fez palestra não sei aonde, não sei com tal referência, e aí você vai ver o que esse irmão está falando, ele está cobrando 30, 40 mil para dar uma palestra. E se o Espírito Santo falasse com ele, agora eu não quero mais você fazendo isso não? Como ele abriria a mão disso? Como é que ele abriria a mão desses rótulos? E é justamente o que aconteceu com Lutero. Teve que abrir mão de uma série de coisas, teve que ser perseguido, teve que se esconder para poder levar o verdadeiro evangelho. Ninguém mais ia chamar o mestre Lutero. Entenda? E aí nós olhamos para isso e nós entendemos que nós talvez estamos muito longe ainda desse tipo de comportamento, Mas o cristão, ele foi chamado, não é para ser aplaudido, nós não fomos chamados para receber tapa nas costas, para ser elogiado por todo mundo. Nós somos chamados para levar o evangelho. Muitas vezes, por conta disso, nós vamos ser perseguidos, vamos ser chacota, algumas pessoas não vão te admirar. Eu lembro uma experiência que eu tive a oportunidade de lecionar em nível superior, e eu via que, em algumas situações, e não uma nem duas vezes, quando você começava, logo no início das aulas, e você começava a falar sobre o que ia ser falado, a ementa e tudo, e muitas vezes quem é professor sabe disso, você tem que falar um pouco do que você faz, E quando você cita que é cristão, acabou a admiração. Acabou a admiração. É verdade, teve gente que falou comigo assim, eu tinha admiração por você, mas depois que eu descobri que você é crente, aí eu falei assim, olha, se você não tem admiração por mim, amém, mas se admire por Cristo. Mas eu já fui muitas vezes tido essa ideia. Pessoas que, por saberem que eu era cristão numa aula que não tinha nada a ver com o assunto, questionavam coisas da Bíblia no meio da aula. Entenda. Às vezes, é melhor não falar isso, irmão, a gente não pode esconder que a gente é servo de Deus, não. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar por ele aqui, lá vai ser exaltado. Então, se alguém falar, porque eu dou glória a Deus, se eu tiver que ser perseguido em nome de Cristo, eu vou ser honrado por isso. Entenda, mas é o que acontece. E aí Cristo ele vem falar sobre isso, olha, esses dogmas, esses rótulos, e daí eu sou o fulano que expulsa demônio. Você já viu aquela pessoa que quando tem um problema, vão lá naquele indivíduo, não, tem que chamar fulano, porque fulano quando ora, sai tudo quanto é demônio. Ele já recebeu, bota a camisa, aquelas camisas escritas assim, show demônio, manda fazer uma camisa já com rótulo, já é o cara, a referência.
Mas o profeta, o texto está dizendo, vão profetizar. Senhor, eu profetizei. O texto está dizendo, que Jesus está falando, alguns vão me dizer isso. Senhor, eu profetizei. Mas não é isso que te deu porta para o céu. Então, esse início nos faz olhar para a palavra e entender que o verdadeiro cristão, e aí onde nós vamos começar uma linha de raciocínio, é entender que o verdadeiro cristão, ele, além de tomar cuidado com rótulos, dogmas e tradições, e tradição é um problema sério, porque tradição tem em todo quanto é lugar, ok? Tem coisas que alguém vai falar com você que nem está escrito na Bíblia, ou não é dessa forma, mas porque alguém falou para ele assim, ele já entendeu que isso é verdade e pronto. E muitas vezes essa falta de comparar o que estão te falando com o que verdadeiramente está escrito, vai te impedir de ver coisas maiores. Então não canse, querido. Se tem alguma coisa que alguém falou que você ficou com a orelha meio... Pega a Bíblia, confere, tira suas dúvidas, né? Procura, pode procurar. Se for uma coisa fácil, me procura. Se for difícil, tem o pastor Antônio, né? Tem o Carlos Lima. Mas, enfim, procura os irmãos. Olha, eu li esse texto aqui, fulano falou isso, eu não entendi. Procura se esclarecer, mas não deixa a tradição, não deixa a terceirização da leitura, né? Aquele vídeo de 5 minutos que você viu no YouTube, que o cara falou tudo o que você gostaria de ouvir. E você fala, esse cara é homem de Deus. Mas confere, porque se a Bíblia não te confrontar, não te deixar pensativo, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia não foi feita para massagear seu ego, querido. A Bíblia foi feita para te confrontar, para te corrigir, para você ver, ó, isso aí eu estou errado, eu vou fazer certo. Se está tudo massageando, você tem alguma coisa errada. Se está tudo te deixando, eu não preciso ter mudanças. E aí a gente vê uma coisa, em Colossenses 3, 8, 10, não tinha esse texto na revista não, mas eu vou ler ele aqui. Colossenses 3, versículo 8 ao 10, diz assim, ó. Mas agora, esse mais agora, abrindo um parênteses, o texto está dizendo o seguinte, agora que você já conheceu a Cristo, agora que você já entendeu o que é cristiano, mas agora, despojai-vos de tudo, da ira, da malícia, da maledicência, da cólera, das palavras torpes na sua boca, não contai mentira uns com os outros, porque já te despistes do velho homem e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, que é segundo a imagem daquele que te criou. Então, se você já se converteu, você agora, a sua veste, a seu externo, o seu externo não pode ser mais você, mas o seu externo agora tem que ser como Cristo. Agora, tudo aquilo que antes você fazia, você não pode fazer mais. Eu vou falar de novo uma frase que eu já repeti 200 vezes aqui, que a gente está correndo dela muitas vezes nas situações. Não existe evangelho sem transformação. Não adianta você falar que você vem do mundo todo errado, cheio de problema, cheio de vício, e você chegar aqui, você vai entrar, Jesus vai te receber? Vai, mas o Espírito Santo tem que transformar você. Você tem que deixar ser transformado pelo Espírito Santo. E aí, aquilo que você fazia, você não faz mais. Porque o Espírito Santo ele vai te moldando. Não é as pessoas dizerem para você, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que se vestir dessa forma. Não é isso. É quando o Espírito Santo ele te muda.
no interior, a sua forma de ver as pessoas, a sua forma de se portar junto aos demais, aquelas mentirinhas que você gostava de contar, não pode mais. O texto está falando, não contei mentira uns com os outros. Tem que haver transformação, é isso que Jesus está falando. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. A identidade do cristão, ela é baseada em Cristo. Uai, é óbvio. Como diriam os mineiros, né? Uai, é óbvio. Você já percebeu que existe um documento chamado Cédula de Identidade? Você tem ele. No Brasil, a gente está andando mais com a carteira de motorista, para quem tem, né? Para não ter que andar com os dois. Mas independente do documento físico que você tem, esse documento ele tem algo em comum. Ele tem uma nacionalidade. Ele foi feito em algum lugar. Mesmo que você nasceu no lugar X, mas você pode tirar um documento no lugar Y. A minha esposa, por exemplo, ela é mineira de Juiz de Fora, mas ela tem documento aqui do Espírito Santo, está lá, Espírito Santo, o documento dela. E aí a gente vê que evangelho também é assim. Não importa de onde você veio, o que importa é que você recebe um documento do alto. É uma coisa que nos dá o comum. Não pode você falar assim, eu sou convertido e o seu modelo não é Cristo. Então não tem como você ser cristão. Ok? É óbvio. Então, eu sou cristão. Mas espera aí. E a honestidade? E nós, brasileiro, tem problema com honestidade. Eu vou falar um exemplo aqui, não vou citar não, mas vou falar um exemplo de coisas que muitas vezes, algum que já até pode ter feito e já está tão normal. Quer ver? A pessoa está trabalhando na empresa, tem 10 anos. Aí ele está doido para sair. Aí ele começa a chegar atrasado no emprego. Aí ele começa a faltar. Aí ele vai no médico e o médico pede ao médico um atestado. Bota mais uns dias aí para mim. Por quê? Porque ele quer dar uma forma de o patrão mandar ele embora, para ele não perder o FGTS, essas coisas. E a frase que se usa, não, porque eu não queria perder os meus direitos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se você é cristão, o único direito que você tem é de orar, é de buscar o Senhor. As coisas do mundo, você não tem direito de nada não, querido. Para com isso. Você tem mais responsabilidade em você falar assim, não, já que eu não estou contente, eu vou orar ao Senhor. O Senhor vai me mostrar se eu quero trocar de emprego, se eu vou lugar tal. E aí, beleza, consegui uma oportunidade, o Senhor abriu uma porta, foi lá, fez uma boa entrevista, amém, chegou para outra empresa, olha, eu estou me desligando e tal, queria comunicar a vocês e tal, e pronto, querido, não queria perder. Para com isso, querido, esse negócio de perder. É isso que a gente vê pessoas fazendo. E isso é uma prática comum. É uma prática comum, mas está errado. Isso é ser desonesto. Mas a gente muitas vezes olha para isso e não vê isso como pecado. Aí faz essa prática. Aí vem para a igreja, vem todo dia na igreja, mas faz uma prática dessa. Querido, está errado. Desculpa se alguém que fez está errado. É esse Senhor, Senhor, que Jesus pode falar com você. Olha, você estava indo na igreja, você estava fazendo, mas você fez aquilo ali. Você estava praticando isso. E isso se tornou comum. E se tornar comum passa a ser iniquidade. Então, nós temos coisas, às vezes a gente confunde coisas que são do cotidiano que se tornaram. Eu tive a oportunidade, de Deus me abençoou, e um dia eu fui fazer um passeio em Buenos Aires. E chegou lá, eu encontrei um brasileiro que vendia alfajor. Quem já foi em Buenos Aires sabe que tem que comer alfajor, né? E ele me falou uma coisa, eu estou aqui tem 5 anos,
E várias vezes as pessoas vêm aqui, está sem dinheiro na hora, mas quer comprar o alfajor, e eu dou o telefone, a pessoa volta e me paga. E nesses 5 anos eu fui enganado uma vez, e essa vez foi por um brasileiro. O resto, todos os argentinos que vêm aqui, pega fiado, me paga. Entende? Como é que nós brasileiros temos esse negócio entranhado, né? Do jeitinho, né? De coisas comuns, principalmente esse negócio do governo que eu falei aqui. Várias vezes pessoas querem dar um jeitinho para ser mandado embora. Observa bem, são essas coisas que mudam a nossa identidade. Aí eu vou usar os exemplos que o pastor Eduardo tantas vezes nos dá aqui, né? Aquelas coisas do tipo, vai no self-service e pega a batatinha na fila, e quando está na fila está comendo a batatinha. Ah, não tem nada a ver. Cuidado com essa frase, irmão, não tem nada a ver. Precisamos ser um pouco mais atentos às coisas. Quer ver um negocinho, aquele negócio de, não, vou fazer um serviço para um cliente, não vou emitir nota fiscal, porque aí eu consigo dar um desconto, não vou pagar imposto. Está errado, querido. Você tem empresa, querido, você tem que emitir nota fiscal. Quando a lei assim, né, ou qualquer outro dispositivo que o seja condizente. Crente não faz negociata sem nota. Crente não faz esqueminha. Entende? Isso são coisas que denigrem a identidade do cristão. E aí, a gente vê o seguinte, nós, em Colossenses falando aqui, nós precisamos, né, mudar. E aí Jesus ele fala o seguinte, por conta disso, aquele que for considerado, mesmo que viveu no cristianismo, mas for considerado falso cristão, vamos botar assim, vai ser condenado. Foi ele que falou aqui, não foi eu não, não vos conheço, apartai-vos de mim, a palavra de Cristo, hein? Porque não vos conheço, você não tem a identidade que deveria ter. Então Cristo falou, não conheço você. Então existe uma condenação, né? Com relação àquele que não pratica o Evangelho. Então algumas coisas a gente viu aqui. Não adianta a pessoa ter eloquência, boas palavras, não adianta falar bonito, não adianta ter rótulo, nada disso adianta. Se não viver a prática do cristianismo, o texto está bem claro, vai ser condenado. E aí nós vemos que Jesus ele evolui essa visão da condenação, né? Onde ele deixa bem claro o seguinte, milagre, profecia, são importantes, são porque, principalmente a profecia, porque a profecia faz com que nós não nos corrompamos, né? A profecia faz que a verdadeira fé seja praticada, mas a profecia e os milagres não são balizadores do caráter. Existem pessoas que não praticam dentro da igreja dom espiritual nenhum, talvez não estão em todos os cultos porque não podem por causa do trabalho, mas são muito mais cristãos do que outros. Entende isso? Milagre não vai mudar caráter de ninguém. Milagre reforça sua fé? Reforça. É importante? É. Mas mais importante é o caráter cristão. É isso que Jesus está falando. Então nós precisamos dar ênfase a isso, porque existe uma condenação. O texto quando fala, apartai-vos de mim, é uma coisa muito forte essa palavra apartar. Sai de perto. Entende isso? Aí o texto de Jesus ele começa, quando ele fala, e ele fala uma coisa que tem algumas palavras nesse texto de Mateus, que nos faz muito refletir, né? Então lhes direi abertamente.
Não está dizendo aqui que Jesus vai chamar você no cantinho lá do... Olha, você fez errado, meu filho. Não, ele vai falar para todo mundo saber. Sabe por quê? Porque no céu, você tem que, assim como aqui, você tem que ter uma vida transparente. Você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e fora dela de outro. Você não pode ser uma pessoa que vem na igreja todo dia, mas no local de trabalho é um desonesto. É uma pessoa que só quer explorar o seu funcionário. Ou é aquela pessoa que não quer, só quer se estar no meio de pessoas que têm cargo, Fulano só gosta de estar com... Você pode ver que tem pessoas que são assim, só gosta de estar com gente que tem dinheiro. Porque é o cargo, a aparência, é o evangelho social. Cuidado com isso, porque Jesus está dizendo claro, ele vai te falar isso abertamente, porque aqui você também tem que ser uma pessoa de vida aberta. Você não pode ser uma pessoa de vida fechada, Cuidado com como é importante essa desvinculação do cristianismo com a aparência. E aí Jesus, ele vai falar, e a partir do versículo 24 em diante, ele vai usar uma parábola. E essa parábola, ela é muito interessante porque ela usa a base. Você pode ver que a parábola, ele não fala como as casas foram construídas. Ele não fala a casa da pessoa, ele usa na parábola a pessoa que construiu uma casa na areia, outra na rocha. Mas ele não fala, não, a casa de fulano tinha vidros, janelas importadas. Não. A parábola reforça os alicerces. E alicerce, o pastor Antônio Fernando, que é um homem, é um engenheiro, é um homem que sabe disso, que alicerce é a coisa mais importante do negócio. E o engraçado é que alicerce é aquilo que não aparece, Alicerce é aquilo que não aparece, mas se não tiver bem feito, começa com um trincadinho, mais outro trincadinho ali, e aí você vê aquela notícia do jornal, prédio desaba do nada, não sei de onde. Se o prédio desabou, querido, é porque ele vinha sofrendo ações onde os seus alicerces chegaram a um ponto que não aguentaram. Então, o alicerce é o importante, Jesus está dizendo isso. O que é importante para você herdar o reino são os alicerces. E as suas bases, muitas vezes, não vai fazer com que você seja a pessoa que apareça. Entenda isso. Nem sempre aquele que está aparecendo, que está no momento, que está em voga, tem bons alicerces. Por isso que Jesus ele não fala aqui das outras coisas das casas, ele só fala dos alicerces. E aí, quando ele fala isso, ele compara duas pessoas que colocam os alicerces, e ele diz o seguinte, ele compara essa ação de construir sobre a areia ou sobre a rocha, para aquele que ouve, o texto está dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Só escutar a palavra é base? Não, ele tem um E aqui. Escuta as minhas palavras e as pratica. Ele está dizendo isso aqui, versículo 24. Então, ele está comparando isso com aquele que ouve a palavra e pratica. Duas coisas interessantes, para quem é analista de sistemas, sabe que toda vez que você tem um E, a ação só é verdadeira quando as duas sentenças são feitas, ou seja, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só praticar e não ouvir a palavra, e também não é só ouvir a palavra e não praticar, senão tem que ser as duas coisas para que a sentença se valide.
Lima aí que é da área de TI sabe disso. Observa o seguinte, temos que ouvir a palavra. Eu ouvir a palavra, não estou falando de você só ouvir a mensagem, não. É ouvir a palavra de Deus, muitas vezes é você mesmo lendo e Deus ministrando a você, o Espírito Santo ministrando a você. Mas a palavra de Deus, ela tem suma importância em várias partes dos evangelhos. Jesus deixa muito claro sobre o ouvir a palavra e sobre o cumprimento da vontade de Deus através da palavra. Então você, eu quero ser cristão, eu quero estar vamos dizer assim, com os alicerces bem feitos. Estude, leia, busque a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa conhecedora da palavra. Eu não sou engenheiro não, e eu vou pedir licença ao pastor, que é engenheiro, para me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas, quando alguém vai fazer um engenheiro vai fazer uma construção, ele tem que ter conhecimento de que materiais de construção estão sendo usados nesta obra, para ver se aqueles materiais suportam a estrutura que vai ser construída. Estou certo, pastor? Eu lembro que tem uns colegas meus que são engenheiros, e uma vez a gente vai olhando, vai conversando, e eu vi que tinha uma matéria lá na faculdade chamada Materiais de Construção. Às vezes a gente contrata, desculpa aí pedreiro, não quero falar mal de pedreiro não, mas às vezes a gente contrata o pedreiro, mas ele não tem noção da diferença muitas vezes de certos materiais uns dos outros. Mas o engenheiro tem, por isso que ele sabe que para poder tal obra, qual o tamanho da coluna, que tipo de vergalhão vai entrar, não é assim? Que tipo de cimento, como é que é o material que vai ali para suportar a estrutura. Então, esse conhecimento, eu estou comparando aqui o conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra, você sabe aonde você pode ir, você sabe como agir, como se portar, você sabe os exemplos de que Cristo deu, você conhece as bases do Evangelho, então você sabe o que é verdade, o que é mentira, ou seja, o que é que pode não suportar a estrutura, o que é que pode destruir tudo. Muitas vezes o material de construção mal empregado é igual ao pecado, né? Não, eu botei Você viu que eu falo, bota esse aqui que é mais barato, faz desse jeitinho que dá certo, isso aqui não tem problema não, essa mentirinha aqui. Então, olha que importante, temos que ouvir a palavra. E o outro ponto é praticar. Praticar a palavra não é fácil, irmão, principalmente quando Jesus fala certas coisas, né? Nós tivemos aqui uma aula sobre isso, né? Quando Jesus ele fala que nós temos que amar nossos inimigos. Que negócio difícil, não é? Você gostar de quem... É complicado, eu tenho maior dificuldade com isso, irmão. Eu tenho. Minha mulher sabe. Eu tenho dificuldade com isso. Às vezes uma pessoa fez uma coisa que você não ficou feliz, né? Ou falou mal de você. Quando ainda uma pessoa não discorda de você, você até entende. Mas quando a pessoa fala mal de você por você não ter feito nada, é ruim, né? A sensação, você se sente injustiçado. Às vezes dá vontade, Senhor, joga um raio do céu e cai na cabeça, né? Assim, a gente tem essa prerrogativa, né? Mas não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você se calar diante de alguma situação para você ser humilhado. Jesus, quando foi crucificado, ele podia muito bem ter feito um monte de narrativas e de argumentos com as pessoas. Ele podia ter dado uma lição de moral em Judas, mas ele falou, não, amigo, que viestes aqui. Às vezes você tem que chamar alguém que está furando o seu olho de amigo, alguém que você sabe que não está sendo legal com você, mas você tem que respirar fundo. Isso é praticar evangelho, querido. Aí você tem que pensar assim, não, eu vou fazer isso agora, eu vou me humilhar aqui, eu vou engolir esse sapo, às vezes a gente usa esse termo, né? Eu vou engolir esse sapo, porque eu sei que um dia o meu Senhor vai ver isso e vai falar,
Vou te exaltar agora, você não foi humilhado? É difícil, mas o texto está dizendo, a gente tem que ouvir a palavra e praticar. E aí Jesus ele faz essa comparação com a diferença de alicerces que a parábola diz aí, né? A parábola está usando. E aí olha que coisa, identidade do cristão. O cristão que conhece a palavra, que ouve a palavra e que pratica a palavra, ele sabe aonde ele coloca o alicerce dele. Aí ele sabe aonde ele firma. Porque se ele firmar nos próprios conhecimentos, no próprio network, só esse pedacinho daqui, irmão, é outra mensagem, outra história. Então não vou entrar em toda a exagese que esse texto tem não, mas eu vou pegar alguns pontos que a lição está pedindo. Mas observe o seguinte, quando você escolhe colocar o alicerce da sua vida na rocha, tem muita diferença. Na rocha é mais difícil? Sim, é mais difícil. Você já uma vez tentou fazer uma sapata na areia e outra na rocha? Quem você vai gastar mais tempo, mais maquinário, mais recurso? Na rocha é complicado. Na areia é fácil. Você botou lá, estaca, rapidinho você faz. Mas na rocha exige tempo, na rocha exige paciência e exige conhecimento, porque você poder colocar uma coisa na rocha, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai fazer, não vai conseguir a coisa andar. Evangelho é assim mesmo, quer firmar a sua vida em Cristo, primeira coisa, você tem que ter tempo, porque você vai ter que buscar a palavra de Deus, você vai ter que gastar tempo para ler a Bíblia. Você vai ter que ter tempo para as coisas. É fácil? Não é. É o que eu estou falando, é difícil. Botar a sua vida na rocha é difícil. Não é fácil, não. É complicado. É mais fácil na areia, porque na areia é fragmentado. É um pouquinho de cada coisa. Aí você vai um pouquinho disso, é um pouquinho do meu ego, é um pouquinho da minha ideia, é um pouquinho do que fulano me disse. Mas quando você coloca na rocha, só tem uma consistência, é Cristo. E você sabe por que na rocha é mais difícil? Porque na rocha você vai conseguir entender que Cristo tem que te confrontar. Você tem que olhar para a vida de Cristo e falar, eu estou todo errado, eu não deveria fazer assim. Aí eu começo a querer mudar. Toda vez que eu quero mudar mais um pouco, você começa a ler a Bíblia e ver, mas eu ainda estou errado, eu ainda preciso melhorar mais. É igual quando você está fazendo na rocha, que você acha que já está chegando no lugar, e vai ter que furar mais. Aí você acha que você vai gastar uma semana e está um mês e ainda a britadeira não foi nem a metade ainda. Evangelho é assim também, querido. Cada vez que você vai buscando a palavra e você vai se moldando, você vai descobrindo que você não sabe nada do que você achava que você sabia. Cada vez que você lê mais a palavra, você olha, aquilo que eu achava que eu sabia não é bem assim não. Acho que tem mais coisa aí que eu não estou sabendo. E você vai aprendendo. E detalhe, hein? O mesmo texto. Lê a parábola do samaritano uma vez por semana, e toda semana você vai descobrir alguma coisa diferente. Toda vez que eu leio, eu descubro um ponto que eu não tinha percebido. E toda vez eu descubro que, poxa, isso aqui muda a minha forma de pensar. Dá para a gente fazer um seminário aqui, seminário sobre a parábola do bom samaritano. Tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, o comparativo de Cristo aqui, sobre quem edifica a casa na rocha e quem edifica a sua casa na areia. Aí observa uma coisa, você pode perceber que tem alguma coisa em comum entre as duas edificações. Você percebeu, quando a gente lê o texto, o que tinha em comum entre os dois pontos? Alguém aí?
Prestou atenção na leitura quando eu li falando sobre quem edificou na rocha e quem edificou na areia? O que tinha em comum? Ok, alicerce. Eu vou ler as duas frases dos versículos diferentes. No versículo 25, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Agora no 27, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Então observa o seguinte, o que é em comum? Que o que vai vir, tanto para quem edificou na rocha, como para quem edificou na areia, é a mesma coisa. As lutas vão vir, tanto quem escolheu edificar a casa na rocha, quanto edificar a casa na areia. E o texto, ele fala até nos itens iguais. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. Observa o seguinte, nós estamos vivendo um mundo em que está caindo uma chuva de doutrinas, de ideias, de pensamentos, que dizem ser do alto, que a chuva não vem do alto, gente. Que só na época lá do Gênesis, que tem uns, antes da coisa acontecer, que era de baixo para cima. Seria até bom ser de baixo para cima hoje, que a gente podia botar o carro na rua e limpava, né, embaixo, né? Mas não acontece. Chuva vem de cima para baixo. Vai ter coisa que vai dizer que você quer doutrina. Não, isso aqui é bíblico, vai vir tal doutrina e é do alto. Hoje a minha esposa falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse alto. Nós estamos vivendo um momento do alto, né? Autoajuda, autoconhecimento, auto não sei o quê. Aí a gente acha que vem tudo de Deus, vem tudo de cima. Cuidado, nem tudo aquilo que vem como chuva na sua vida pode ser bênção, porque a Bíblia está falando isso aqui. Vai vir chuvas, né? Vai vir coisas na vertical. Depois ele fala na horizontal, que vai correr rios. Vão acontecer coisas na sua vida que você acha que estão te impulsionando. Cuidado, hein? Cuidado com aquela oferta que alguém fala, rapaz, eu tenho um negócio bom para você, olha, você vai fazer um Pix de R$1.000 e vai cair 5.000 na sua conta. Aconteceu isso esses dias aí. Né? Teve um indivíduo que botou um negócio aí, o Pix, que você bota 100 e aparece 500. E para ganhar dinheiro fácil, tem gente, né? E aí você vê coisas que não deram fácil. Quem lembra aí, né, do Telex Free, essas coisas que ocorreram, né? Muito crente aí foi lá e gastou dinheiro com isso e daqui se convenceu o outro falando que era benção, irmão. Vai correr rio aí e todo mundo vai achar que é benção. Cuidado com essas coisas, né? Cuidado com essas coisas. Todo exemplo simples, mas tem outras coisas mais aí, né? Cuidado quando alguém fala um negócio para você que é muito fácil, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre esse muito fácil é de Davi. Davi era um homem rico quando era rei? Sim ou não? Era rico, não era? Aí, Davi queria fazer um culto. Aí, ele pensou assim, poxa, eu queria um lugar amplo, bonito. Aí ele achou, na casa de um irmão lá, Araruna, isso mesmo o nome dele, né? Que um terreno bonito, grande, bem feito. É aqui que Deus... Aí o dono lá ficou tão feliz. Não, Davi, eu vou doar isso. Talvez se fosse a gente, né? Mas olha o que Davi fala. Quando eu me proponho a oferecer algo para Deus, tem que me custar. Tem que ser do meu esforço. E ele quis, então eu vou pagar. Cuidado com coisas que vêm para você que você não tem esforço nenhum, né? Não preciso fazer nada, é só receber. Cuidado, porque isso pode não agradar a Deus. Analisa com calma o que é isso aí, tá? Que pode ser um rio correndo aí que você está achando que é uma bênção e na verdade ele está combatendo a sua casa, como diz o texto, né?
E o texto diz assim: sopraram vento, né? Esse vento ainda que é o mais complicado, porque o vento é aquilo que muitas vezes te dá um refrigério, né? Que ventinho bom, né? Que brisa gostosa. É aquela pessoa, né? Que tem um negócio bom para você, vem no... Ó, isso aqui, ó, vai ter vitória para a sua vida. Vai ter bênção para você. O cara está todo errado, está prostituindo, está desfazendo o casamento, aí ele entra na igreja pedindo uma ação de Deus, uma coisa para Deus falar com ele, aí chega alguém no ouvido dele e fala: Deus tem algo bom para a sua vida, Deus tem vitória, continua na presença dele. O que é isso, irmão? Que profecia é essa? Só massagear o ego. Ele está precisando ouvir repreensão. Ó, você está todo errado, mas Deus quer que você se conserte. Ele está precisando ouvir uma palavra dura. Ele está precisando ouvir confronto. Mas não, vem o vento. Olha que o texto diz isso: combateram aquela casa. A nossa luta não é com seu pai, com seu tio, com seu avô, com sua esposa. A nossa luta é contra as hostes espirituais. É contra as coisas do mundo que estão vindo, estão combatendo as casas. É isso que o texto está falando. E ela está vindo não só para o crente, para o não crente também, para os dois. Às vezes a gente acha que tem luta, fulano está na luta. Ih, rapaz, acho que fulano está em desobediência a Deus. Fulano está em pecado. Não está não, querido. A aprovação vem para quem tem casa na areia e quem tem casa na rocha. O que difere é o resultado. O que difere de você ter identidade cristã é que na hora da luta, na hora da adversidade que vai vir, a sua casa não se abala, ela permanece do mesmo jeito, ela não muda. Ou seja, o mundo não te muda, o mundo não te transforma. As ações que vêm de fora deixam você inabaláveis, porque você escolheu que os alicerces da sua vida, as bases são em Cristo. Então, quando houver uma dificuldade, não, isso aqui não é para mim, porque o meu conhecimento com Cristo é esse. Entende? Não pode te abalar. Vai vir uma série de coisas? Vai. Mas não te abalam. Agora o texto de Jesus, para fechar esse ponto aqui, Jesus ele fala algumas coisas sobre o resultado. Um texto ele fala assim: não caiu, está em 25. E no 27 ele fala caiu. Não é assim que está no texto? Só que no 27 ele fala uma coisa que nos chama muita atenção. Caiu. Mas foi grande a sua queda. E aí isso a gente tem que observar. Cuidado com a ideia errada de cristianismo. Cristianismo é alicerce firme em Cristo, não em pessoas, em placa de igreja, em rótulo, em ideias, em sentimentos, em amizades, em jeitinhos, nada disso. É Cristo. Cristo tem que ser a principal referência na sua vida. Você precisa estar em contato direto com Cristo. E estar em contato direto com Cristo, às vezes a gente tem a ideia de que se a gente está cumprindo as obrigações dos intermediários, a gente tem contato com Cristo. Não necessariamente você está indo numa igreja regular, como membro registrado, pagando o seu dízimo em dia, fazendo tudo certinho. Se você não tem uma alicerce na rocha, querido, desculpe, mas você, ou como o próprio Paulo fala, é vã a vossa fé. Porque a sua fé tem que estar firmada em Cristo. As outras coisas são complementos, são ideias, muitas vezes são culturais, né? Forma de vestir, forma de usar. Em cada país do mundo é diferente, mas Cristo é o mesmo, a rocha é a mesma. Então,
Você precisa ter contato direto com a rocha. O alicerce da sua vida precisa estar dentro da rocha. Você não precisa de intermediário, porque o intermediário não vai sustentar a sua casa. Quem sustenta a casa é a rocha. Mas quando você escolhe outras formas de alicerçar, a Bíblia fala que grande vai ser a queda. É muito triste quando a gente vê algumas pessoas caírem, mas aqui nos tempos que nós estamos, enquanto ainda não vem, Cristo não volta, toda vez que alguém cair aqui, pode ter certeza que ele é passível de ser reerguido, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são infinitas. Então, se você viu uma pessoa caída, pode ter certeza, se ela se render aos pés da cruz, ela levanta. E se ela não tiver força, o próprio Cristo levanta. Mas depois, a grande ruína aqui é porque é o depois. Quando chegar lá, no dia do julgamento, aí se caiu, vai ser grande a queda, porque não tem volta mais, entendeu? É complicado. Enquanto está aqui, querido, você está errado, você está fazendo coisa errada, você confessa, você se coloca diante. A Bíblia diz que Deus, ele se sensibiliza, ele se comove diante de um coração contrito e quebrantado. Então, enquanto você está aqui, você vai errar, todos nós vamos, mas nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, Ele vai nos perdoar, vai nos direcionar, mas enquanto chegar lá e você está com a casa na areia, aí vai ser grande a queda, querido, porque aí não tem volta, aí não tem como reerguer mais. Então nós precisamos ainda olhar para nós viemos um trimestre inteirinho falando de coisas importantes. Temos que ser bons, temos que ser honestos. Nós começamos, se eu não me engano, o sermão, foi até o pastor Antônio, sobre as bem-aventuranças, um monte de coisa, bem-aventurado. Se nós não praticarmos isso, nós ainda estamos em tempo de praticar. Vai acontecer que você vai errar, de vez em quando você vai dar um peteleco na cabeça de alguém, dar um tapa na orelha de alguém, vai falar mal de alguém. Vai acontecer, querido. Mas você ainda tem o recurso do alto. E do alto aqui, não estou falando com U, do alto eu não, estou falando com L mesmo, do recurso de cima, que você vai poder colocar seu joelho no chão e dizer: Senhor, me perdoa, me direciona, eu quero colocar a minha vida firme na rocha. Você ainda tem tempo de se alicerçar firme na rocha. Só que Jesus, ele deixa claro, mas, como ele está falando aqui, não de um momento único, mas ele está falando da história, é isso que ele está querendo dizer. Aquele que durante toda a sua vida, isso que a gente vai olhar para o texto com essa ótica, tá? Aquele que durante toda a sua vida alicerçou ela na areia, a hora que vier as adversidades, a hora que vier a ação do diabo, a hora que vier várias coisas que estão relatadas aqui, grande será a queda, porque ela não vai ter volta. E aí para a gente fechar essa ideia dessa lição, observa o seguinte, querido. Jesus Cristo, a nossa única identidade. Jesus Cristo, a nossa referência, de modelo de ser humano, modelo de servo de Deus, modelo, de tudo que a gente fizer nessa terra, nós temos que ter os nossos olhos voltados para Cristo. Amém? Muitas vezes a gente vai olhar para às vezes a gente olha para esse texto, quem já deve ter lido várias vezes essa parábola, da rocha e da areia. Quantas vezes você olhou para esse texto e pensou em coisas do tipo, as decisões que eu tomei que foram igual a areia. Achei que estava fazendo certo e deu errado. Muitas vezes. Quantas vezes você fala, as decisões que eu tomei,
que foram firmadas em Cristo deram certo. Várias. Mas observa que quando Cristo faz essa comparação, tudo que Cristo compara, querido, ele tem um porquê. Por que ele estava comparando aquele que ouve as minhas palavras e a pratica com essa ideia do alicerce? Porque não tem como você ser rotulado cristão, se dizer cristão, ou como a gente gosta, se dizer crente, né? É um termo até meio, que está meio... Às vezes a gente não sabe que termo muitas vezes a gente usa, né? Tu fala evangélico, né? Ou crente, né? Então vamos botar um termo mais meio termo, né? Aquele que se quer como servo de Deus, fica melhor assim, precisa olhar para essa parábola todo dia. Você precisa se imaginar todo dia que você está construindo a sua identidade. Porque identidade é construção, querido. É verdade. Identidade é construção. Para você ser quem você é hoje, você passou por várias etapas. Profissionalmente falando, você passou toda aquela estrutura, né? Primeiro grau, ensino médio, faculdade, aí vai pós-graduação, né? Para a sua vida secular, você fez uma série de coisas. Para a sua vida sentimental, aí você que é casado, você namorou com a sua esposa, com seu esposo, conheceu, noivou, não é isso? Casou. Tudo na sua vida é construção. E a sua vida espiritual é a mesma coisa. Você um dia, muitas pessoas que estão aqui, não se converteram aqui na DNV, vieram de outros lugares, né, se converteram em outros momentos, em outras denominações, e tiveram experiência num lugar, Deus mandou para outra, né, outra experiência, outra assim, e a nossa vida é uma construção, a nossa identidade como indivíduo, ela é uma construção. O Júlio que está aqui agora não é o mesmo Júlio de 20 anos atrás, os pensamentos são diferentes, a forma de ver é diferente. Então, toda vez que você olha para essa parábola, pensa o seguinte: o que hoje eu fiz um pouco mais para conseguir me alicerciar na rocha? Isso é uma construção diária, querido. Todo dia você tem que olhar para Cristo e falar: eu estou na rocha hoje? Porque até a construção, ela tem um momento que ela para, né? Assim, às vezes você vai lá, cavuca na rocha, aí cansou, respira. É assim? Muitas vezes você vai olhar para o que você está fazendo e falar: ai meu Deus, será que eu tenho que insistir mesmo? Será que vai dar certo esse alicerce? Mas você insiste, você persevera, você ora mais, você busca, você pede ajuda, você lê a palavra, e aí você vai mais para frente, vai construindo. A sua identidade é construção. Só que essa construção vai te levar para um lugar, vai te levar para um momento. E o momento mais importante não é o início, é o fim. A gente já falou isso tantas vezes aqui, né? Nós estaremos com o Senhor face a face, amém? Nós estaremos com Jesus na glória. Nós estaremos com Ele na eternidade. Nós cearemos com Ele, nós vamos estar na ceia com Jesus. Mas para que tudo isso que culmine neste momento, eu tenho que estar fazendo tudo que Ele pediu que eu fizesse. Eu tenho que ouvir a sua palavra e eu tenho que praticar o que está escrito nela. As outras coisas vão te ajudar? Vão. Não é mais importante do que a casa e a rocha, a picareta. A picareta que você usa para bater. Como é que é o nome daquele negócio que coloca quando você liga para fazer... não é batistaca, não. Qual? Como é que é o nome? Rompedor. Primeira vez que eu ouço isso. Tá vendo? O cara, quando sabe, é outro naipe, né? Não é mais importante, é um instrumento. Tem coisas na sua vida que são instrumentos.
Os dons espirituais são uns, mas não são eles que são mais importantes do que a construção por si só. São instrumentos. Vários instrumentos você usou, mas tem alguns instrumentos que você não vai usar mais, porque acabou aquela fase da obra. Não é assim? Você terminou o alicerce, está fazendo a laje. Você vai precisar do rompedor, mas não, você já usou. Então tem coisas que não adianta você olhar para o passado e falar assim, que no passado eu fazia aquilo, foram instrumentos da época, agora é outro momento. Agora a coisa é outra. As coisas têm que se renovar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos renovar todos os dias. Então nem tudo que você fez no passado você precisa fazer hoje, é outro momento. Foi outro instrumento, foi outra ação, entendeu? Agora, o momento que você está, como está a sua obra? Em que fase ela está? Já, né? Já às vezes a sua casa está firme na rocha, mas já está construída direitinho, já está bonita, já está rebocada, né? Tem alguns que ainda estão começando, estão ainda no rompedor, é essa mesmo, não? Estão ainda nessa fase. Mas o que importa é no final, querido. O que importa é, no final, a casa está pronta, vieram chuva, o rio correu e tudo, mas a sua casa está de pé. E glória a Deus, você vai encontrar com Ele na eternidade. Você imagina se tudo fosse construção civil, quando a gente chegasse no céu, Jesus ia olhar para você e falar assim, como é que foi sua construção? Me dá a planta aí. Deixa eu dar uma olhada na sua planta. Você planejou direitinho, você executou, você se preocupou. Aqui você errou, porque durante a obra a gente pode errar também, mas a gente corrige. Mas você chegou direitinho, amém. Agora ele vai olhar para mas você construiu na areia. E aí, acabou. Não construiu nada, desabou tudo. Não vos conheço. Rasgou seu CR, é CRA da engenharia, não é? Rasgou? CRE, né? Rasgou? CREA. Rasgou o CREA? Não deu certo. Porque você não se comprometeu. Entende isso, querido? Evangelho é compromisso, é responsabilidade. Deus tem algo para você. Escolha onde você quer alicerciar a sua vida e siga isso como identidade de Cristo. E aí nós fechamos aqui esse trimestre tão abençoado, né? Onde nós construímos aqui todo um ensino voltado justamente para entender essa identidade, né? Que a nossa identidade ela é construída dia a dia, insistindo, perseverando. É fácil, não é? Mas o que vai ser avaliado no final é o esforço, é a importância, é como você dedicou sua vida ao Senhor. Amém?